É a internet, né? Eu acho que dá para puxar um pouquinho pro teu lado. Né? Não, tá bom, pastor, tá bom. A imagem tá boa. Siga Nova Sião nas redes sociais, @Nova Sião Digital. Ao pé da mesa. Fernanda, você um pouquinho. Um pouquinho, Marquinhos. A Associação Comunitária de Rádio Nova Sião informa que este programa é de produção independente, sendo de total responsabilidade de seus idealizadores. Se você botasse na horizontal, Aqui está ali. já fiz quase 2 horas. Nunca me cortava, não. Olha aí, 21h02 aqui na cidade do Rio de Janeiro, e hoje a mesa está seleta, não é isso, pastor? Carlos Salles. Com certeza. Marquinhos, pastor Renato, pastor Carlos Salles, evangelista missionário Luiz, e com um tema relevante e edificante, que é a Igreja Saudável, parte 2. Nós tivemos, há um mês, 2 meses atrás, aqui com a Igreja Saudável, e hoje nós vamos complementar, tirar todas as dúvidas dos nossos irmãos aí. Vou começar com um texto aqui. Jesus foi bem claro quanto ao nosso papel de pregar o Evangelho. E ele disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, está lá em Marcos 16, no versículo 15. E o nosso dever como cristão é pregar o Evangelho a toda criatura. E quando lemos toda criatura, temos que entender que é toda criatura mesmo. Ou seja, o nosso vizinho, o desconhecido na rua. Nós temos que falar de Jesus a todo mundo. Por quê? Porque essa é a obrigação do cristão, é uma ordenança do Senhor Jesus. E hoje nós vamos falar sobre igreja saudável. Boa noite, meu irmão Marquinhos. Deus abençoe, saúde, muita paz no coração. Já ia soltar aqui faz anos. Exatamente, já ia no automático. Boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo Facebook, pelo YouTube. Temos aqui os nossos seguidores aqui queridos do pastor Renato, sejam muito bem-vindos. Aos nossos seguidores aqui do pastor Carlos Salles no Kauai também. Deus abençoe a vida de vocês. Hoje a gente está com uma expectativa muito alta para aquilo que Deus vai falar aqui conosco através daquilo que nós vamos conversar acerca da igreja que nós acreditamos ser a igreja que o nosso Senhor e Salvador Jesus vai vir aqui para buscar. Ele vai buscar uma igreja saudável. A noiva que ele vem para buscar é uma noiva pura, sem mácula, sem mancha e sem ruga. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. Boa noite a todos aí, os meus companheiros aqui de mesa seleta. Luizinho, sempre uma inspiração. Ô, glória. Pastor Carlos Salles, professor Fernando Lopes, pastorzão aqui, Renato, que Deus abençoe a nossa noite aqui, nosso bate-papo. Amém. Amém. Boa noite, pastor Renato. Boa noite a todos, boa noite, colegas da mesa. E nós estamos numa expectativa grande, porque essa é a parte 2 do programa que nós fizemos há alguns dias, e deu uma esquentada no programa, né? Com certeza. E tá um clima no ar aqui sobre o que vai acontecer, porque a construção de uma igreja saudável, boa parte disso implica você tirar os lobos do nosso meio, que eles não sejam os nossos líderes, que eles não nos pastoreiem. E quando a gente, além de construir relações saudáveis com os irmãos, nós temos também que estar com atenção nesses lobos que tentam entrar no aprisco que é do Senhor, e aí que dá uma revolta, uma vontade de fazer algo em relação a esses agressores, e é aí que o clima esquenta, né? Amém, glória a Deus. E nós vamos esclarecer várias dúvidas. Você que está assistindo a nossa programação, pode deixar o seu comentário. Nós estamos aqui no chat do Facebook, do YouTube, do Instagram
e do Kauai. Então as redes sociais todas estão ligadinhas aqui nesse momento, nesse horário. Boa noite, meu irmão, pastor Carlos Salles. Boa noite, professor Fernando. Boa noite, pastor Renato. Levita aí da Casa do Senhor, Marcos Miranda Music. Também o nosso futuro pastorzão Luiz, que Deus esteja abençoando o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso sonoplasta Júlio, né? Que Deus esteja abençoando. Está ali no comando, né? Que Deus esteja abençoando, operando maravilhosamente. Que tenhamos aí uma noite abençoadíssima, que nós venhamos abençoar vidas nessa noite para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Uma noite, evangelista, missionário Luiz. Boa noite, professor Fernando. Boa noite, amigos, Marquinhos, pastor Renato, pastor Carlos Salles. Louvamos a Deus aí pela sua vida que está conosco aí mais uma vez, nos dando esse prazer. Nosso amigo Júlio, é sempre bom estar com o Júlio, né? Esse sorrisão. Por trás das câmeras aqui muito só. bom. Deus nos abençoe aí, amados. Amém. Vamos lá na Igreja Saudável, parte 2, para a gente esclarecer. Eu coloquei um esboço aqui, repassei até para os nossos irmãos, para a gente poder se familiarizar, e cada um tem uma visão, às vezes, de reino, mas você que está assistindo, você pode dar o teu parecer, a sua visão também. E eu vou começar com uma pergunta aqui em relação à Igreja Saudável. Marquinhos, existe espiritualidade institucionalizada dentro de uma igreja saudável? Não. A espiritualidade ela está associada à relação do indivíduo com Deus, né? É óbvio que quando a gente se reúne como igreja, né, ou seja, nós nos reunimos em comunidade, todos nós ali estamos exercendo a nossa espiritualidade, ou seja, nós nos reunimos para celebrar ao dono da igreja, né? Ou seja, a gente se reúne para prestar culto ao Senhor. Então não existe, por exemplo, como a gente costuma ver aí, uma igreja mais abençoada do que a outra por causa de X, Y ou Z, né? Mas a reunião ali dos santos é que gera todo aquele ambiente de culto, de celebração ao nome do Senhor. Então, assim, não existe uma espiritualidade institucionalizada, né? Existe sim, na minha visão, óbvio, né? Assim, a soma de todas aquelas pessoas que se reuniram para celebrar como igreja e prestarem o seu culto ao Senhor. E direcionarem o seu culto ao Senhor e, enfim, exaltarem o nome dele. Ok. No final vou dar meu parecer também. Pastor Renato, existe a espiritualidade institucionalizada dentro de uma igreja saudável? Eu não encrenco muito com instituição. Eu encrenco mais com pessoas. Porque toda instituição foi fundada por alguém, ela é governada por alguém. Eu não acredito que CNPJ machuque pessoas. CNPJs são só formalidade de uma organização. Uma organização, sejam de pessoas boas ou de pessoas más, que sistematizam o abuso, que criam seus impérios. Então eu não costumo demonizar assim a instituição por causa disso. Eu vou mais no ponto de quem é o presidente dessa instituição, qual o caráter dele, o que ele está regendo sobre essa igreja local. É claro que o início da igreja ele não é institucional, né? Ele começa na reunião entre os irmãos. Eles usavam inclusive as sinagogas, né? Usavam os templos que os judeus usavam até se formar templos cristãos e a caminhada cristã ela tomar um outro rumo distante dos judeus, mas de casa em casa também. Só que na nossa realidade o pessoal hoje... chama de igreja primitiva, né? Mas a igreja primitiva só que a igreja primitiva, que hoje as pessoas estão por aí, é a própria igreja organismo, ou seja, ela não tem uma placa específica de igreja, uma doutrina específica, né? É o corpo de Cristo que está atuando, e hoje existe 40 milhões, né, 40 e poucos milhões de pessoas que, entre aspas, eles chamam de desigrejados, mas são pessoas que continuam sendo cristãs, atuando como cristão dentro, né, fora da igreja,
mas são pessoas que realmente são pessoas convertidas. Mas tem muitas delas também que são descompromissadas com o Evangelho, com Cristo, com Deus, entendeu? Mais com a sua vida pessoal do que com o Evangelho. Não tem homogeneidade nisso. Isso. Existem pessoas muito boas que estão sem igrejas locais porque sofreram do abuso religioso, da exploração financeira e diversos tipos de abuso, e a pessoa toma aversão, ela fica até traumatizada. Eu converso com muitos irmãos e eu oriento alguns à terapia, oriento alguns a buscar uma igreja saudável devagar, e esse nosso esforço de falar sobre o tema de igrejas saudáveis é para que a gente possa se esforçar em construir comunidade de fé saudável. Porque até mesmo se reunir numa casa, aquilo dali é uma instituição ainda sem CNPJ. Se o grupo de irmãos ali crescer, vai ter que alugar um espaço e vai ter fatalmente que se formalizar. Mas um corpo místico de Cristo, são irmãos de forma orgânica, usando das instituições atuais para poder organizar. Mas precisa o CNPJ, precisa ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica para ser espiritualizada e para você realmente ter uma comunhão com Deus? O CNPJ não espiritualiza ninguém. Eu também acho. Mas também traz credibilidade. A credibilidade em relação a quê? Pode falar. Muitas pessoas que talvez tenham aí o coração bom, quer ajudar aqueles menos favorecidos e tal, precisa de uma pessoa que tem um CNPJ, precisa, conforme hoje em dia a gente vê que muita gente mais não anda com dinheiro, precisa fazer um Pix para uma cesta básica, para um colchão, para um cobertor, aquele que está passando frio no meio da rua, precisa enviar para algum lugar. Se não tiver uma organização, não tem como. Aí você não pode fazer a obra de Deus. Não é que não posso fazer a obra de Deus. Pode, só que existe... Não, a gente está perguntando aqui. A questão da institucionalidade, de institucionalizar as comunidades de fé, ela tem seus ônus e seus bônus, mas à medida que as coisas crescem, você tem que prestar contas, você precisa se mostrar para a sociedade, para o governo. Então, essa formalização das coisas, para você alugar no CNPJ da igreja, para se formar um presidente, porque toda instituição que vá crescer, ela exige organização, existe estrutura, e aí vai pedir essas coisas. Por isso, não tem problema em institucionalizar nada. Mas quem está à frente daquela instituição, quem está governando naquela instituição, pensa numa instituição aí que você já é escabriado no Brasil, já sabe por notícias, por convívio, por 1001 motivos que ela está na mídia, que ela não é saudável, que ela explora. Pensa nela. O problema dela não é o nome dela. O problema dela não são cadeiras e prédios. É uma liderança. Sim, se você mudar aquela liderança, você pode transformar a espiritualidade através da pregação, do ensino. Então a gente vai falar o seguinte, vai dar continuidade. Existe espiritualidade dentro da instituição. A instituição não é espiritualizada, mas existe espiritualidade dentro da instituição. Existe? Olha, Fernandinho, o que eu quero te dizer, preste bem atenção. A gente tem uma caixa de maçãs, tem uma podre. E a gente sabe que uma contamina as outras, mas não contamina nem todas. A gente tira a podre do meio e vai ficar, as outras vão conservar boa. E a gente olha a palavra do Senhor falando em João, que o Espírito ele vai onde ele quer. Ele ninguém aprisiona o Espírito Santo de Deus. Então a gente precisa entender isso, que o Espírito Santo de Deus, ele vai usar quem ele quer, onde ele quer e na hora que ele quiser. Entendeu? Então, eu creio assim que é independente do líder, entendeu? Independente do líder, o Espírito Santo ele pode usar um e o outro. Agora, vejo também que lideranças, elas têm aí, muitas vezes, feito com que os servos do Senhor venham errar, entendeu? A gente precisa colocar verdadeiramente conforme o povo bereano. Aquilo que está sendo falado
consultar nas Escrituras para que venham aí sair desses laços, conforme foi colocado aqui, sair da boca do lobo. Então a gente precisa, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ter o nosso pessoal com o nosso Deus. Amém, glória a Deus. Irmão Luiz, e como é que a gente faz se a gente está numa instituição, na qual o Renato citou aqui, onde existe uma liderança negativa, e você como cristão, você como ovelha, você que está lá durante às vezes muitos anos, né, você não consegue caminhar com seus passos e não tem oportunidade às vezes de chegar a lugar nenhum. E se você realmente fala alguma coisa, você de repente, ele até colocou bem na rede social, né? Ah, mas você de repente é rebelde, você está com um problema pessoal, então a culpa sempre recai na ovelha, nunca na liderança. Como é que a gente pode ver isso aí, meu irmão Luiz? Professor Fernando, é interessante que eu fazendo uma leitura já algumas semanas já atrás, até do primeiro bate-papo, eu buscando biblicamente ali, porque na verdade quando a gente busca a referência de igreja, a gente tem que buscar da Bíblia, né? A gente fala aqui de algumas coisas que acontecem a respeito de nível internet, mas na verdade a gente tem que buscar referência bíblica. E a gente vai ver os apóstolos, muitas das vezes, quando tem pessoas dentro da igreja que são ali denominadas cristãs e que por algum motivo, ao longo do tempo, se levantam contra a igreja ou trazendo pregações, ensinos que não eram de Jesus, os apóstolos eles sempre falam o seguinte, afastem-se delas. Ou então, ignorem elas. A orientação geralmente é essa. Em Filipenses tem uma situação no capítulo 3 e Paulo vai falar, essa galera que está aí pregando aí, afaste-se desses cães. Sai fora. A orientação bíblica é essa. E eu nessa leitura daquele primeiro bate-papo, a gente aqui na terceira epístola de João, tem um camarada chamado Diótrefes, que ele tinha o seguinte, que ele era uma liderança dentro da igreja ali da Ásia, que ele não recebia a igreja e nem deixava os membros dele receber. Aí os caras falam para ele assim, cara, se afasta desse cara, porque ele ao invés de praticar o amor, ele não está praticando o amor, ele não está dando exemplo e nem está deixando nem os seus liderados dar o exemplo. Ou seja, isso é como o pastor Renato sempre fala, isso é uma má liderança. Porque você não está acolhendo o povo de Deus. E a orientação dele aqui é essa, Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembrar das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imiteis o que é mal, senão o que é bom. Ou seja, a orientação bíblica é para que não se imite esse tipo de comportamento. Se a pessoa ela entender que ela quer permanecer ali, ela vai encontrar ali uma resistência. É o que a gente vê do Diótrefes. Dá para perceber que, vamos chamar ele de um pastor de igreja local, ele não queria receber os apóstolos. Por quê? O cara não queria desaparecer, ficar enciumado. Queria primazia. Não queria ser ofuscado. Isso aí. Quantos maus pastores ofuscam, perseguem pastores auxiliares, perseguem pastores que estão aparecendo em algum ministério na sua igreja local. Isso não é saudável. É o que aconteceu comigo. Que aconteceu com muitos irmãos. Você sofre a perseguição, aí você entra na saga de Davi e Saul. Fica aquela perseguição do Saul em relação ao rei Davi, porque as pessoas estavam louvando ali Davi com os feitos dele, né? Então o cara não queria permitir que aparecessem mais do que ele, né? Isso aí. É uma carnalidade, né? Trazendo mal, né? Porque na verdade ele está trazendo mal, porque ele não está acolhendo o próprio povo de Deus. E nem quer deixar o liderado acolher. Isso. Olha que situação.
Porque ele é muito carnal, ele não está vendo aquilo como uma cooperação na fé, Isso que aí. um está contribuindo com a fé do outro, Isso com aí. seus dons. Mas é interessante, a história não continua relatando aqui, a gente não sabe que fim levou, mas é interessante que os apóstolos estavam orientando a galera, ó, cara, ele não tá deixando. Então, quando eu for aí entra essa Vou questão. apertar ele. Eu vou apertar ele, eu vou cobrar dele, eu vou dar uma pressão nele Isso para ver aí. por que ele tá fazendo isso. Eu não sei qual foi o desenrolar da história, que a história não finda aqui, mas eu imagino, professor Fernando, que a gente sempre fala aqui. Eu acho que dá pra gente perceber uma situação quando ela é abusiva demais. Eu acho que nesse sentido aqui era muito abusivo, porque assim, ele está indo contra a igreja, contra homens igual a João, contra homens que tinham ali um respaldo, tinham uma história na carreira cristã. Então, me parece que quando a gente começa a ver liderança indo contra homens de Deus, homens que realmente assim, o cristianismo reconhecem como homem de Deus, eu acho que tem que ligar um alerta em quem está dentro dessa comunidade. Eu não sei exatamente o que a pessoa vai fazer, o que ela deve fazer, mas eu acho que tem que ligar um alerta, tem que estar atento e avaliar e pesar se aquilo está trazendo dano, porque o pastor Carlos Salles, se eu não me engano, na outra falou o seguinte: eu é que vou dar conta da minha obra, não é ele que vai dar conta da minha obra não, e nem eu da dele, sou eu. Então eu tenho que estar atento para eu não cair nesse mal, porque se eu sigo uma liderança que está praticando mal, eu tô coabitando com ele, eu tô sendo, tipo assim, como é que você qual seria a palavra? Conivente Com ele. E se eu sou cúmplice, eu tô errando também. Exatamente. Então tem que ter atenção. É a questão, até que o pastor Renato na outra semana falou do imprudente. O imprudente, ele tem a sua parcela de responsabilidade, sim. Também, claro. Ele tem que ter. Porque apesar de ter um cara lá que é mal, apesar de ter... Pô, mas espera aí, eu tenho isso daqui, eu tenho uma orientação, então eu tenho que estar atento. Então, assim, a recomendação é aparta-se. Os caras falam o seguinte, ó, aparta-se. Ou então ignora ele tá aí dentro, já que vocês não podem arrancar, ignora. Ignora até Isso me ele. fez lembrar um gancho sobre o que o Fernando estava falando e essa sua fala, sobre a questão da instituição e quando ela é benéfica e quando ela é maléfica, né? E essa questão dos irmãos serem imprudentes na escolha de onde congregar, se eles vão reagir. Tem muitos irmãos que sabem que o líder ele é abusivo, mas eles não saem daquela congregação porque a instituição é grande, estruturada, dá recursos, tem um prédio maravilhoso, o culto parece um show. Isso tem cativado muitos irmãos e essa é a nossa... Tem que fazer a meia-culpa dos irmãos nisso, de desejarem igrejas saudáveis e não desejarem o consumo da fé. E nessa parte a instituição das nossas igrejas brasileiras tem comercializado muito a fé, tem feito a cada reunião um show, e isso é uma parte que tira a espiritualidade. Eu vejo assim também, o pastor Renato, os subterfúgios que se usa, né? Muitas vezes te segura através, não é que eu sou contra, através de campanha, muitas vezes te segura através de um sal grosso, de uma roda. Sincretismo religioso. Isso. Então, eu vejo que muitas vezes as pessoas estão se agarrando nessas coisas, né? E a gente vê que Deus, ele não precisa usar de persuasão com ninguém, assim como diz o apóstolo Paulo, né? A gente precisa entender que muitas vezes a gente vive conforme você está dizendo aí. Muitas vezes nós somos religiosos demais, entendeu? Então a gente fala, não, aquela igreja tem isso, tem aquilo, e a gente fica preso naquilo. E em contrapartida, a palavra do Senhor Jesus, ele diz assim, que eu estou procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que me adoram em espírito e em verdade. João 4. Então a gente precisa, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, deixar de olhar na horizontal, né? E olhar verticalmente, olhar para o céu. É lá que vem o nosso socorro, a nossa ajuda. Amém. Falar para o Marquinhos, rapidinho, antes da gente ir para a próxima pergunta, tem uma coisa muito bacana disso que a gente acabou trazendo aqui à luz, né? Na antiguidade, o apóstolo ele denunciava, né? Na atualidade, o apóstolo, os que se auto-intitulam apóstolos, os que são
transformados em apóstolos por sabe-se lá quem, né, que deu autoridade para essa intitulação de apostolado desse tempo, né? Altos, sim, títulos. Tem uns que se tem outros que recebem um apostolado por conta de alguém que virou apóstolo em algum momento. Mas hoje em dia, o Marquinhos, a gente vê que muitas vezes tem pessoas que têm usado sua situação financeira para comprar o apostolado. Então a gente vê que assim, um excelente exemplo, né, de saúde da igreja. Você tem um apóstolo e você vai ver, você trouxe o exemplo de João, mas você vai ver Paulo o tempo inteiro denunciando esse tipo de comportamento. Eles dois faziam muito isso, né? Tanto Paulo quanto João, eles brigavam muito com os hereges. Hoje os apóstolos são os hereges, são os caras que deturpam as escrituras, fazem todo que é tipo de doideira inimaginável, assim, e realmente... Eu vou voltar, a gente falou muito nisso na nossa primeira conversa. Existe uma responsabilidade da ovelha. A gente precisa despertar, a gente precisa se incomodar com essas coisas e falar assim, não, isso está errado. Porque imagina o seguinte, se você está numa comunidade, eles vão conseguir sujar o nome de 1, 2, 3. Se uma comunidade inteira, à luz da palavra de Deus, guiada pelo Espírito Santo, se manifesta, olha, tá errado, faz como os bereanos faziam, vai na palavra consultar, tá errado. Ok, o senhor, né, é autoridade espiritual, essa coisa toda é o pai de todos, pai de multidões, né, assim. Mas a palavra de Deus, ela é a nossa vara de medir. É a nossa régua de conduta e de prática e de fé. Se não está de acordo com a palavra de Deus, está errado. E se está errado, precisa parar, precisa ser interrompido. São poucos hoje, tá, Renato? Hoje eu sou um entusiasta, né? Assim, eu fico ali só, né? Eu sigo, inclusive, algumas pessoas que hoje têm se levantado como essa voz profética, têm se exposto, porque é uma exposição muito grande, né? Porque aí esses caras eles começam a perseguir, começam a tentar arrumar coisa para falar mal das pessoas que se posicionam contra eles, né? Então, assim, há uma necessidade da igreja do Senhor Jesus Cristo despertar para isso. Mas porque o dono da igreja é Jesus. É possível isso, já que o povo ele carece de conhecimento teológico e às vezes as pessoas que estão ali não têm uma intimidade com a palavra de Deus e são conduzidas de uma maneira errada. É possível isso? Não, então, eu acredito de verdade que é possível, né? Eu acredito de verdade que, como a gente tem falado também, é assim, gente, tem problema dos narcisistas, tem problema dos lobos, tem problema desses caras que fazem o que a gente está vendo aí. Esses dias eu estava vendo um falando que na minha igreja aqui, porque na verdade a igreja foi o pai que fundou e ele já está assumindo, né? Ele vira de... Business. É business mesmo, né? Herdeiro. E aí ele falou assim, na minha igreja aqui... Isso é comum, né? Na minha igreja aqui, o cara pode ter sido qualquer coisa numa outra comunidade de fé que ele fez parte. Se ele chegar aqui, ele vai ter que ir para a garagem, ele vai ter que ir para a cantina. Aí, beleza. Se chegar o Fernandinho lá, o Brunão Morada, Ele vai para a cantina. Vai direto pro altar, vai direto pro palco, vai ser ministro de louvor. Se chegar a Aline Barros, é mentira. Então, cara, é mentira. Eles são mentirosos. Eles se protegem. Quando começam a surgir algumas vozes, eles incitam a igreja. E eu tenho visto isso, porque eu estou olhando agora mais, né? Eu estou acompanhando, né? Eu saí um pouquinho da minha bolha, a minha comunidade de fé, assim, ela é tão gostosa, ela é tão... Não é perfeita, viu, pastor Renato? A nossa comunidade lá não é perfeita, mas ela é saudável. É uma igreja que a gente aponta para Jesus, o dono da nossa igreja é Jesus. Só o parêntese aqui, isso a gente sempre fala. A gente não está buscando igrejas perfeitas. Isso aí. Porque o perfeito é subjetivo. Isso aí. Mas a igreja ser saudável. Mensagem bíblica, relações saudáveis entre os irmãos. É isso aí. E aí o que eu vejo, né? Eles criam uma rede de proteção e eles incitam, né, os fiéis daquela comunidade de fé ali, que estão, infelizmente,
enfraquecidos por não receberem boa teologia, boa palavra, bons ensinos, né? Sendo E por não usado como buscarem massa também. de manobra, E né? aí, como é que eles são usados como massa de manobra? Eles pegam lá o perfil do Renato, quando o Renato está fazendo uma denúncia, aí começa a aparecer assim, não, mas você tem que tratar isso dentro de casa. Não pode fazer. Então você vai falar contra João. Você vai pegar o João e vai falar assim, João, você não podia ter feito esse tipo de denúncia. Ô Paulo, você não podia ter batido de frente com os hereges, né? Então, ou seja... Mas todos estamos em casa. Todos somos irmãos. Não existe... Aí é outro problema da instituição. Porque se você botou uma bandeira na tua casa, minha bandeira é essa denominação aqui, resolve da porta para dentro. Não, agora, se Lutero tinha a porta da igreja para pendurar as teses dele, nós temos a rede social. E quem circula no nosso bate-papo ali são tudo irmãos, muitos feridos, muitos machucados, e nós estamos tratando em casa. Amém, glória a Deus. Tá conseguindo estourar a bolha, hein? O pessoal tá ficando aqui animado com esse negócio, hein, rapaz? Tava todo mundo numa vibe diferente, pô, tu chegou aí a mês passado, o pessoal tá mudando a cabeça. Conversar é bom, né? Não, e assim, uma coisa que todo mundo aqui era, pô, aqui é o seguinte, era 5 contra 1. Até o Júlio era contra mim. Agora, pô. Que é não, isso. sério, rapaz. Agora eu tava sozinho aqui, eu já tava ficando atrás. Não, na realidade agora a gente tem tratado de dois assuntos aqui. São coisas diferentes. Por causa de quê? Porque na realidade você tem colocado aí a sua tese de igreja-organismo contra a instituição. E a gente tem tratado de um outro assunto que é a igreja saudável. Então a gente tem que tratar de duas coisas, porque querendo ou não, de vez em quando você pisa no acelerador para falar sobre igreja-organismo. Vamos voltar lá. Olha aqui, volta para a igreja saudável que estava indo bem, cara. Então vamos voltar para a igreja saudável, mas a gente acaba também transformando a igreja saudável em igreja-organismo. Escuta só, é saudável? Vou perguntar isso para o Marquinhos e a gente vai responder aqui. Isso está acontecendo, que já acontece há muito tempo e há muitos anos. E está acontecendo nas igrejas grandes, que usavam a teologia da prosperidade, e isso está se espalhando das igrejas médias e chegando às igrejas pequenas. É saudável para uma igreja construir ou tentar construir templos e mais templos através de dízimos e ofertas, sacrificando as ovelhas em prol da igreja, ou seja, a parte administrativa, a parte financeira é prioridade, não a palavra de Deus e a espiritualidade. Isso é saudável para uma igreja, Marquinhos? Olha, o professor Fernando Lopes, a construção, a gente acabou falando um pouco disso aqui no início, né? A construção ela serve para o acolhimento, para o ajuntamento. Sim. Ela não deve ser a prioridade da comunidade de fé. A prioridade da comunidade de fé é cumprir o ensinamento de Jesus de ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então, óbvio que se você se prende única e exclusivamente a isso, você está ferindo um princípio básico do cristianismo, que é de expansão. Frequentemente, né? Agora, você construir algo... Aí, é só isso que acontece. Então, você construir algo para que você consiga comunicar melhor, você construir algo para que você, de certa forma, consiga cuidar melhor das pessoas, é uma outra situação. Óbvio, né, que a gente muitas vezes esbarra, né, nesses projetos megalomaníacos, né? E aí é isso que eu estou falando, assim, a gente precisa separar muito essa coisa. Porque isso não é um movimento da igreja do Senhor Jesus na sua completude. Existem muitas comunidades trabalhando construção de estrutura para receber e acolher bem as pessoas. Agora, existem muitas comunidades que têm um projeto de poder. E aí é uma coisa completamente diferente da outra. Ou seja, quando eu faço um processo de expansão, quando eu crio um nome lá e eu começo a abrir um monte de loja em um bando de lugar, e aí eu deixo de priorizar de fato algo que vai crescer de forma orgânica e saudável, e aí sim eu tenho um problema. Agora, construir e melhorar aquela estrutura ali para receber as pessoas, hoje, por exemplo, com o advento dos cultos transmitidos, né, muitas igrejas passaram por processo de repaginação. A nossa comunidade lá mesmo fez algumas adequações na estrutura lá para comunicar melhor na internet também, porque hoje a gente tem essa realidade em que a gente vai atender os nossos irmãos ali, que estão conosco presencialmente, e aqueles irmãos que estão conosco
acompanhando a nossa celebração, cultuando com a gente. Antes a gente tinha essa limitação. Uma pessoa enferma na igreja, ela não tinha condição de prestar um culto, ela ficava em casa. Hoje, a gente vê lá nos nossos cultos, a gente normalmente tem um chat lá, a gente conversa com as pessoas ali durante o culto, um monte de gente que está impedido, por algum motivo, de estar na comunidade com a gente lá, acompanhando e celebrando o Senhor conosco. Então, em unidade com o corpo de Cristo. Então, eu acho saudável, na medida em que isso não faça parte de um projeto megalomaníaco de poder, ou seja, o templo maior, o templo do Salomão, o templo do Jerusalém, entendeu? Porque é isso que realmente você percebe que tem ali um jogo de ego. Eu tenho como é que chama? O templo maior que todo mundo, né? Assim, é uma questão narcisista mesmo, o cara quer aparecer, ele quer ostentar, enfim. Então é saudável você construir a estrutura, porque a estrutura serve para você acolher, receber, abençoar. Mas a prioridade não é de você acolher a ovelha, não é de você tratar, não é de você cuidar, e não, as pessoas só estão priorizando construção de templos. Olha só, por exemplo, vou te dar um exemplo básico aqui. A nossa comunidade lá faz um trabalho de assistência social. Batista tradicional. Faz um trabalho de assistência social. Eu não vejo isso na nossa comunidade. Enfim, no entorno da nossa comunidade lá. A gente atende os da fé e os de fora da fé também. Você imagina, por exemplo, agora, dia 2 de setembro, eu vou fazer a gravação de um DVD ao vivo lá com a nossa comunidade. A entrada lá é 1 quilo de alimento não perecível. Legal. Eu não teria condição nenhuma de receber, talvez, 1 tonelada de alimentos não perecíveis na minha casa ou em qualquer outro lugar que eu fizesse um evento como esse. Então, para que vai servir a nossa comunidade lá? Armazenar, depois os irmãos vão se juntar, vão triar aquilo tudo, vão montar as cestas básicas. O impacto que a gente está tentando gerar na nossa comunidade. Então, por isso que é saudável, até certo ponto, desde que você não use aquilo realmente como uma ferramenta comercial, né? Eu fui recentemente numa comunidade fazer uma visita, porque eu não conhecia, né, em Belo Horizonte. Cara, e eu achei muito bacana a estrutura do templo, muito boa. Quando eu saí, aí tinha lojinha, tinha não sei o quê. Cara, quando você vai ver, é um shopping o negócio. Então, ou seja, beleza, você tem um objetivo ali de que as pessoas tenham comunhão fora da estrutura do templo ali, onde você, enfim, faz o culto, mas, de certa forma, você está gerando algum tipo de recurso ali financeiro e talvez, às vezes, a busca esteja muito mais voltada para isso do que para trazer esse ambiente bacana de acolhimento e de resolver os problemas da igreja, né? O que o professor Fernando tem dito aí a respeito de prioridades, a respeito de pregação do evangelho, né? O meu pastor, muitas vezes, ele tem dificuldade, porque ele evangeliza uma pessoa e ele fala, eu quero sair da rua, mas o senhor tem lá algum lugar para me levar? Ele, né? Tem algum lugar para eu tomar um banho? As estruturas tem um lugar para mim almoçar, jantar? Então a gente precisa realmente ter algo assim para estar direcionando essas pessoas. E tem instituições que já tem roupa na igreja, tem calçado, tem tudo isso. E favorece essas pessoas. E tem até o local, um alojamento, local para levar essas pessoas. Eu tenho orado sempre a respeito medidas de centro de recuperações, entendeu? Eu tenho orado. Bacana, achei legal aí a colocação de vocês. Já estão uma trilogia aqui. Essa construção, o pessoal está ficando com essa construção pode ser saudável. Não, eu perguntei, Renato, em relação ao que eu estou falando, o seguinte, que as igrejas, elas estão nessa pegada agora de prioridade. Eu não estou dizendo que você construir templos para acolhimento. A ênfase é o templo, né? Então é uma construção saudável de templo saudável, e tem outra que é tóxica. Por exemplo, um cara que é um projeto megalomaníaco, né? Eu quero o melhor, o maior, o de maior destaque, com a melhor fachada, e quer fazer isso às custas de quê? Porque isso vai custar muito e vai ser explorado isso na hora do culto. Nós temos a história do catolicismo, a famosa Basílica de São Pedro. Exato. A Reforma Protestante, ela estoura muito por isso também, porque estavam sendo cobradas muitas indulgências para a construção da Basílica de São Pedro lá no Vaticano. Já estive lá. É uma mega construção. Ele dava um certificadozinho, né? Isso. O cara ia para o céu mais rápido, né? E tudo. E isso
eu digo que nosso movimento evangélico está vivendo seu período medieval. É um momento em que nós estamos parecidos com o catolicismo medieval. Nós temos muito dinheiro na igreja evangélica, muitos poderosos, Mal distribuído. muitos papas, muito poder político, muita riqueza. Então, nós estamos E vivendo... centralizado, né? Centralizado. Exatamente, Mal poder distribuído. muito centralizado. Então, a gente tem esse momento medieval e nós temos que ser os luteros da nossa época, né? Nós temos a rede social para isso, nós estamos movimentando esse assunto de igreja saudável que estava em silêncio. Então, nós estamos trazendo esse tema aí e os irmãos vão repercutir, vão falar cada vez mais e a proporção vai ser muito grande. Agora, o cara quer construir um mega templo, ele chega na hora da oferta e faz aquela exploração horrorosa, dizendo quem pode doar 10 mil, 20 mil, o empresário pode doar o terreno, e os caras falam de milhão. O outro carro, né? E os irmãos mais humildes, às vezes, sacrificam seu salário ali, e as pessoas não estão sendo assistidas, estão focando na questão dessa mega construção. Nisso, a igreja ela é tóxica, ela deixou de ser saudável aí. Tem igrejas saudáveis construindo templos, por exemplo, nossa igreja, Igreja Raiz, ela é uma recém-nascida, A né? gente pode ir lá, vocês convidam a Claro, gente. vai lá. Vocês estão A todos gente super pode convidados. participar e Vão tudo. dar uma palavra lá. É. E nós ficamos no Hotel Trip. Olha, nós congregamos num salão. A gente está No salão. tratando bem. Pô, você vai ser tratado. Vou botar um tapete para você. Brincando, vai ser todos bem tratados. No final, a gente sempre faz um lanchinho com os irmãos. Isso é bom. A gente fica conversando. Só que é uma relação simples com todo mundo. Não tem vaga especial para jogador de futebol, não tem nada disso. Todos somos irmãos ali. E nós nos reunimos num salão. Só que a gente tem projeto social. Por exemplo, quando a gente está se organizando para ação social, a comida é feita onde? Na casa de algum irmão. Os produtos doados, as quentinhas, por exemplo, lá na sala lá da minha casa, o dia que vocês tiverem a oportunidade de ir, vai ver que tem uma pilha de material da igreja lá. A sala da minha casa não fica mais arrumada, porque a gente ainda não tem esse espaço fixo. A gente tem o projeto social de treinar as crianças à luta livre. A gente não tem espaço físico para treinar eles. Hoje, eu pego a garotada, a gente leva para a casa do mestre, porque ele tem um espaço lá, e a gente treina lá a luta livre lá. O dia que o Senhor confiar a gente um espaço, nós vamos abrir mais espaço para culto, para ação social, para comunidade, e vai ser bênção. Só que a gente não tem projeto megalomaníaco de explorar as finanças dos irmãos. Não vou sacrificar o irmão para poder ter um templo desse padrão aí. Pastor Carlos Salles, o senhor que está há tanto tempo na igreja, faz um trabalho social, tem acolhido as pessoas e tudo, e a gente está falando disso, você até próprio citou, existe isso de corrente da fitinha, da água santa, que o pessoal faz aí para poder arrecadar e construir templos e mais templos? Existe isso? O professor Fernando, eu na realidade eu não me aprofundo nessas coisas não, mas na realidade existe, né? Existe. A gente tem Tá na TV, a gente vê, né? A gente tem visto aí, isso aí, como disse o nosso pastor Pastor Carlos Renato, está assistindo, hein? um abração, pastor Carlos. Manda um abraço para ele lá, ó. Então, conforme o pastor Renato colocou aí, é uma igreja tóxica e as pessoas precisam de estar se limpando, né, através da palavra de Deus, porque muitos têm mergulhado nessa situação aí. Isso aí tem sido horrível para todos nós, né, porque a gente vê, o professor Fernando, a gente tem trabalhado com tanto afinco, com tanta dedicação, e a palavra do Senhor diz, olha, quando comparecer diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele fala, eu preguei no teu nome, eu profetizei, eu expulsei demônios, e ele vai falar assim, afasta de mim porque eu não te conheço, né? E a gente precisa saber que a nossa salvação ela é individual. Amém. Né?
e a gente precisa tratar muito bem do nosso corpo, e o povo tem sido usado, conforme eu já falei, como massa de manobra. Eu tenho lido aí a respeito do livro dos mártires, né, John Fox, e a gente vê tudo aí que o professor, pastor Renato falou aí, a respeito de indulgências, a respeito de protestantes contra católicos. A gente vê que o povo foi usado assim como massa de manobra e morreram milhões e milhões de pessoas, né? Eu tenho visto e feito um parâmetro aí a respeito de falar Hitler matou 6 milhões de pessoas. Não, matou só de judeus, não, ele matou... de judeus, mas aí o senhor olha que a Igreja Católica matou muito mais. Muito mais. Entendeu? Então, não se fala da Igreja Católica conforme fala de Hitler, né? Não fala abertamente. E aí a gente tem um livro agora, esse de John Fox aí, o livro dos mártires, lançado pela CPADI, que tem realmente, quem vai ali e compra aquele livro e olha ali, a gente sofre só de ler as pessoas queimadas, aquele pai que tinha 3, 4 filhas com a esposa, aqueles que eram usados como massa de manobra pelo papado, que era instruído a matar os protestantes. A gente vê aquelas meninas sendo estrupadas na frente do pai, a própria esposa sendo estrupada, e depois atravessava elas com espada, decapitava, colocava no fogo. Foi uma crueldade enorme, entendeu? Tudo isso que se passou, né? Então a gente vê que falaram que é em nome de Deus, mas não foi em nome de Deus, foi em nome da besta mesmo. Essa situação aí foi terrível, e a gente precisa, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estar lutando, conforme nós estamos fazendo aqui nessa noite, porque o que tem dito aí nas redes sociais, né, na comunicação do dia a dia, é que a Bíblia ela já foi reescrita, só está esperando o lançamento, e a gente precisa firmar, né, conforme a Sagrada Escritura fala, que não pode mudar um tio, uma vírgula da palavra. Se mudar, que seja anátema, seja maldito. Amém. Luiz, meu irmão, e aí? Recebeu a bênção na corrente lá na igreja ou não? Cara, eu não sou muito de participar não, mas não é pela frequência. Geralmente as correntes são durante a semana, né? E às vezes eu não consigo ser frequente nos cultos durante a semana. Eu confesso que eu também, em particular, Luiz, eu não me apego muito a essa questão, tá? Eu não me apego, eu já falei. Eu tenho o meu método de me dar com Deus, tá? Então eu não me apego, assim, creio que muitas pessoas vão lá, fazem lá a sua corrente lá, recebem lá aquilo que está colocando diante de Deus. Eu particularmente não tenho o hábito, dificilmente, eu não me lembro de já ter feito corrente de 5, de 7 dias, eu pelo menos não me recordo disso. Mas assim, cara, é engraçado, porque o que acontece? A oração, a Bíblia diz assim, pede e recebereis, né? Pede, bate, se você bater lá orando lá, a porta vai se abrir, se você buscar, você vai achar. Assim, eu não vejo problema também com isso, dentro do possível que seja algo saudável, até porque em uma corrente, a pregação da palavra ela é pregada, né? Você quando faz uma corrente, na nossa igreja lá às vezes tem, quando se levanta uma corrente, você faz aquela corrente debaixo de oração, debaixo de leitura bíblica. Ou seja, eu não vejo também problemas quanto a isso, não tenho em particular uma definição, mas não vejo problema. E voltando só um pouquinho também nessa questão de oferta, tem a liderança, o pastor Renato fala muito nisso, a liderança, ela positiva ou negativa, ela influencia muito, né? Quando vocês estavam falando da questão de tempo, de tudo, eu lembrei do rei Davi aqui em 1 Crônicas, capítulo 29, ele está ali já passando o reinado ali para Salomão, e ele já vem deixando ali, ele como rei, ele separou dos tesouros reais ali uma grande oferta de ouro e de tantas coisas. Aí eu não vou ler todo o texto, mas o capítulo 29, aí no verso 9, ele tá todo relatado no capítulo 29, aí no verso 9 ele diz assim, o povo se alegrou com tudo o que fez, o povo se alegrou
com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. E aí depois Davi, logo depois desse capítulo, ele faz uma oração aqui linda também. Aí ele vai para o verso 17 e diz assim, ó: bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te fez ofertas voluntariamente. Ou seja, é de coração, cara. As coisas têm que ser feitas. Eu falei isso lá, a gente teve célula lá em casa essa semana. E aí a gente ali no bate-papo ali. Na sua casa? Claro, já foram convidados. Aí, a gente é bem recebido. Claro, também. Sempre vai ser. Sempre vai ser. Aí o que acontece? Eu citei uma situação. Pode ir na instituição? Faz parte, tá tudo junto, tudo tá junto? verdade. Diz que é organismo, mas é todo mundo organismo, só que uma parte dele tá numa instituição, é todo mundo pode organismo. Ir lá. Tem Claro, lanche? Claro que tem, Então, bênção, vamos lá. bênção Organismo, demais. leva o lanche também, não leva só o organismo não, hein? É bênção demais. E eu tava falando uma coisa, e eu lembrei também quando vocês estavam falando daquela oferta daquela mulher, né, que chega com algumas moedas ali. É verdade. E eu citei algo seguinte, cara, aquilo que a gente faz para aparecer, pô, pode ser legal, posso fazer algo maneiro, que o Fernando vai ver, pô, Luizinho, caraca, show de bola. Cara, mas a sinceridade do coração. É verdade, para com Deus. Né? A obra de Deus, seja ela num todo, em tudo que a gente faça, em tudo que envolve obra. Até porque as obras já foram colocadas de antemão para que a gente fizesse. Então, quando vier, a nossa função é só fazer. Mas até para a gente fazer uma obra tem que ser feito de coração. O Evangelho, Amém, Fernando, é assim. É isso mesmo. Eu não sei se eu tô pirando, até é bom que eu não entro na internet, Marquinhos, eu não gosto, eu não entro, não me envolvo, porque é muita coisa e vocês comentam algumas coisas aqui que é absurda. Sim. Algumas questões me parecem por demais absurdas. Mas como eu não frequento, então eu não me contamino muito com isso, então eu prefiro não me envolver. Mas o Evangelho ele é algo simples, cara. O Evangelho ele tem que ser funcional. A gente está aqui falando de instituição de organismo. Esse vai ser um bom pastor, né? Vai ser. Não, se Esse Deus jeito, esse pensamento, esse coração, é isso aí. Se Deus assim quiser, se Deus assim quiser. Não, se Deus quiser, beleza. Estamos aí. Por quê? Porque se a gente for pegar, o Fernando fala muito do CNPJ, mas você pega a história da igreja, a igreja, a instituição, ela foi fundada no momento em que muitos cristãos estavam sendo mortos. Sim. Cara. Mas você se considera filho de Constantino? Não é nesse sentido, filho de Constantino. Não, porque eu sou filho de Constantino. Porque tudo assim, tudo... Ele é filho de Constantino. Veja bem, eu sou filho de Jesus. Ele é filho de Constantino. Sou filho de Deus. É no sentido assim, Fernando. Nós somos filhos de Constantino. Quem deu essa abertura todinha para que hoje nós estivéssemos aqui e que o Estado veio justamente junto com a espiritualidade, seja de má fé ou não, foi Constantino. Porque estava matando cristão adoidado. Então falou, de tanto matar, vamos fazer o seguinte, nós vamos se unir, o povo romano, todo mundo vamos se unir aqui, e ele deu esse espaço para que a gente estivesse hoje aqui. Isso, não então, para que a gente tivesse a oportunidade... Foi Constantino que deu essa abertura. Veja bem. Deus usou Constantino. Deus usou Constantino, a palavra é essa. Com certeza. Porque, na verdade, justamente isso. Então, o CNPJ, assim, como foi falado, não pode ser um problema para a igreja, cara. O grande problema é exatamente são as pessoas esse, mesmo. O grande problema Somos é exatamente nós esse. mesmo. Quando a gente coloca as pessoas na frente de Deus. Historicamente, a gente tem essa tendência, essa natureza. O Pai... Não, cara, é Deus, Tudo cara. foi criado por Ele. É o Senhor, por cara. Ele, tudo porque foi o Senhor... feito. As pessoas, elas esquecem da soberania de Deus. Isso aí. Nunca esqueça da soberania de Deus. Talvez você esteja pensando assim, mas Deus não está vendo? Deus está vendo. Tudinho. Tanto é que Ele permite. Muitas vezes Ele usa. Tudinho. Agora, naquele dia, vai ter 2 filas, irmão. Vai ter 2 filas. É verdade. Vai ter a fila dos benditos e vai ter a fila dos malditos. É verdade. Não se surpreenda se você vir alguns generais aí, alguns apóstolos, né, da modernidade,
na fila dos malditos. É verdade. Por quê? Porque Deus é Deus, Deus é soberano. Você quer fazer? Eu te chamei para uma coisa bacana. Você quer fazer desse jeito aí? Você está por tua conta agora. E Deus vai fazer, porque a fé das pessoas é genuína. A fé das pessoas é genuína. O que entristece meu coração é que a fé das pessoas é genuína. Eu tenho amigos hoje que estão inseridos dentro desse contexto, pessoas que eu amo, e a fé dessas pessoas é genuína demais. Eles são pessoas boas. Deus está vendo o coração da Mas pessoa. Deus está vendo esse cara manipular todo mundo. Deus está vendo esse cara narcisista. Deus está vendo esse lobo. E que Deus nos livre disso. Amém. De sermos, de nos tornarmos. um dia. Isso Porque aí. um dia eu imagino de verdade. Eu não sou assim cético nesse sentido. Eu imagino de verdade, pastor Renato, que o cara pode ter tido uma semente bacana no início de todas as coisas. Sim. Mas às vezes vislumbrou. O curso. Eu tenho uma experiência assim muito próxima de mim, de um cara assim que ele rompeu com um sistema que era baseado nessa prática narcisista e tal. Ele rompeu com esse sistema, ele começa uma caminhada muito bacana, mas passado um determinado tempo, ele passou a agir como o sistema agia. Então, que Deus nos livre, nós que temos sido levantados por Deus nesse tempo, né, para apoiar vozes proféticas, né? Eu não posso nem dizer que eu sou um arauto nesse sentido, né, ainda, mas dentro daquilo que eu compreendo das Escrituras, eu procuro pregar, né, toda oportunidade que eu tenho, eu falo da Bíblia, da Escritura, de Jesus, daquilo que Jesus pode fazer na vida de um ser humano, como fez na minha, né, assim, mas que nós possamos nos guardar o nosso coração, guardar o nosso sentimento, Não né? pecar, cara. Porque assim, é muito fácil, as pessoas de alguma forma, elas ficam procurando os seus papas, elas ficam procurando os seus apóstolos, Justamente. elas ficam procurando Isso aqueles aí. que vão dizer para elas o que elas têm ou não que fazer. Exatamente. Né? Então que a gente, quando tiver essa oportunidade, quando essas pessoas nos procurarem, e elas vão nos procurar, elas já nos procuram, que a gente possa direcioná-las para a palavra, para esse evangelho simples, para o evangelho do caminho, o evangelho genuíno. Amém. Que a igreja, ela sempre trabalhou nessa direção de se organizar, de andar junto, porque a verdade é a seguinte, quando você está sozinho, o organismo, cara, te derrubar é mole. Agora, junta nós 5 aqui agora. Não estou sozinho, não. Não, eu digo assim... Que isso, rapaz. São 40 milhões de sozinhos. Não, Infelizmente. rapaz, esses caras estão junto com a gente. Então, Que isso, mas é o que eu rapaz. digo, assim... Os caras estão com a gente, ele também tá. Eu digo a você assim, eu entendo, já te falei isso, né? Eu sou dos que te defendem aqui muitas vezes. Você me é o protegem. que me defendia. Não, eu te defendo ainda, fica tranquilo. Porra, Mas, você era o único, rapaz. nesse Não faz sentido, isso não, rapaz. porque eu entendo, assim... Não fraqueja, não. Não, eu entendo a tua fala. Eu entendo a tua fala. Não tem como a gente ser igreja se não tiver isso aqui. Na realidade, nem é fala, é dor. Não é Eu entendo a dor, não é tua dor, porque ele não é, ele fala que é organismo, mas ele é batistão, ele é meu, ele é... Cara, brincadeira aí. Eu entendo Mas- a tua dor. Ele falou que era batista A também. grande verdade é, quando a gente está assim, quando a gente está junto aqui nesse elo, nesse espírito, né, cumprindo esse papel que a gente está cumprindo hoje aqui, cara, quem é que segura a gente? A gente tá agindo em nome de Deus, em nome do Espírito Santo, a gente está sendo direcionado por Ele. Não, a gente não pode ter essa pretensão de que tudo que está acontecendo, tudo que a gente está falando aqui, partiu da nossa cabecinha cheia de coisas boas, ideias boas. É o Espírito Santo que vai dando a direção. E às vezes a gente começa a falar de um negócio, vai fluindo. Daqui a pouco a gente está falando de outra e tem uma pessoa que está ali ouvindo. Se uma, eu tenho dito isso para o Senhor, Senhor, uma pessoa que ouvir uma canção, uma pessoa que foi ministrada por uma palavra, uma pessoa, Renato, que está ali te acompanhando e tiver as suas vendas retiradas dos olhos, as escamas retiradas dos olhos, cara, é festa no céu. E por quê? Porque não é sobre a gente mudar o mundo inteiro. É sobre a gente mudar o mundo de uma pessoa, que às vezes aquela pessoa ali, Deus vai usar para fazer algo Amém. extraordinário, né? Que a gente não saia desse lugar, cara. Eu tenho certo, assim, até um temor mesmo, assim, muito grande no meu coração, de não fazer nada por medo, de fazer tudo por amor. Hoje, quando a gente fala aqui sobre pecado, sobre imoralidade, cara, não é pesado para mim. Não é pesado para mim ser igreja.
Por quê? Porque é amor, cara. Eu olho para a cruz, cara. Eu vejo o que Jesus fez na cruz do Calvário. Por mim, por você, Luizinho. Por você, pastor Carlos. Por você, Fernando. Por você, pastor Renato. Cara, meu olho enche de lágrimas, meu coração pega fogo. O amor mesmo pulsando. Eu preciso dividir isso com as pessoas. Então, é isso, que a gente possa realmente viver por amor, não por temor, por medo. Né, assim, mas eu tenho medo de entrar na fila do maldito, isso é verdade. Agora eu vou perguntar ao Renato uma coisa importante, é o seguinte, hoje a gente tem esse espaço aqui na rádio, graças a Deus aqui com o Júlio, nós estamos aqui, vamos fazer 17 anos, 16 anos, caminhando para 17 anos, e essa oportunidade foi muito boa, né, que um dia, né, o Júlio nos concedeu, através até do irmão Lair, depois do irmão Gervásio, né, que tinha um programa aqui falando de Jesus, que tinha 8 anos, e esse espaço da quinta-feira, né, se tornou, de repente, o Restaurando Vidas, o Luz para Todos, o Restaurando Vidas, o Meditando na Palavra, e hoje o Bate-Papo Cristão. Então, graças a Deus. Mas muitas pessoas estão dentro da igreja e não conseguem se expressar, não conseguem chegar à liderança. Como é que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas a ter uma igreja saudável, um relacionamento saudável? Porque, por exemplo, o Marquinhos está falando ali, ele tem um dom da palavra, tem conhecimento teológico, o Luiz também, ele conhece a palavra, ele tem, não é, de repente, discernimento espiritual. O pastor Carlos Salles também tem a experiência dele própria na comunidade dele, pastoreando as ovelhas dele, mas muitas pessoas não têm isso. Então você está sendo o porta-voz, ele está sendo o porta-voz, eu estou sendo, ele, nós estamos sendo um porta-voz dessas pessoas. Estamos o quê? Denunciando, não é? Como é que se diz? Esse abuso religioso, né? Nós estamos, cada um vem com uma agulhinha aqui, com um palito, para estourar essa bolha hoje, não é verdade? Para que as pessoas possam se familiarizar com isso que está acontecendo. Mas elas estão carentes, elas estão desprovidas, elas estão, como é que se diz assim, desprotegidas. Como é que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas? Vulneráveis, né? Vulnerável. Você vai falar isso, ele vai falar. Eu quero ouvir isso de vocês, como é que a gente pode ajudar as pessoas. Porque é fácil para a gente, que a gente tem um pouquinho de conhecimento teológico, estudou, fez teologia, você é pastor, ele tem um ministério dele, nasceu em berço evangélico, então fica mais fácil. É mais fácil para a gente, mas para essas pessoas, como é que a gente faz? Ajuda aí. Vamos lá. Pessoas fortes também sofrem abusos. Pessoas instruídas na Bíblia, eu já era pastor e estava sofrendo abuso religioso. Exatamente. Então, alguns vão dizer assim, falta escritura. Cara, eu já tinha, assim, já dava aula. É claro que a gente é limitadíssimo, né? Mas não era leigo. E então, pessoas com temperamento forte, pessoas que têm atitude, pessoas que falam, que são coléricas, também sofrem do abuso religioso, cara. Boa parte do que eu faço é descrever a realidade. Eu olho a realidade e eu só conto o que eu tô vendo. E isso é difícil pra caramba para as pessoas. E o que eu faço quando eu descrevo a realidade? Eu olho muito o movimento evangélico brasileiro e descrevo, olha, quer ver uma coisa que eu tenho dito ultimamente? Tem igreja que ela não tem o formato do corpo de Cristo, ela tem o formato de uma pirâmide. Já falei isso com vocês, né? Você falou... Isso é só você descrever a realidade, você vê a realidade e descreve ela. E aí o que acontece? O fenômeno que acontece? Você quebra a famosa espiral do silêncio. Todos nós estávamos pensando em falar isso. Todos nós estávamos percebendo isso, mas não tínhamos encontrado palavras. Ou então não nos encorajamos em falar. Agora que um irmão falou, os outros tomam coragem para falar também, para descrever suas insatisfações. Nós não queremos desconstruir, não queremos destruir as igrejas, nós queremos focar. Qual é o problema? E é esse problema que a gente está apontando. A igreja está infestada de abusadores, está infestada de lobos. Esses lobos, eles criam também falsas doutrinas. Essas falsas doutrinas são dadas a nós, os irmãos, a toda a igreja, e alguns bons pastores pegam essa falsa doutrina, foram instruídos nela, e o cara fica replicando.
o cara fica vendendo as indulgências, o cara vende, no catolicismo eram as relíquias, né? Vendia um pedacinho do osso do santo tal. Hoje é a chave da vitória, é um não sei o quezinho. Eu já fui numa loja que vende objetos para campanhas. Campanhas é clássico dos movimentos neopentecostais, né? Cara, parece uma loja de artigos religiosos, aquelas antigas de outras religiões, só que com tema evangélico. É uma coisa meio assustadora, meio desconfortante assim, de você estar nessa loja. E essas falsas doutrinas e muito mais são feitas por falsos profetas, por lobos, por líderes narcisistas que querem vender franquias de igrejas. Só que isso está crescendo e ninguém freou esses caras. Ninguém freou esses caras, até porque quando tentava frear, era dito que estava se levantando contra o ungido do Senhor, que estava se voltando contra a obra de Deus. Não, se levantar contra o lobo não é se levantar contra a obra de Deus, é defender a obra de Deus, é defender a igreja, é defender os irmãos, é defender o evangelho. Então o Novo Testamento, praticamente todo o Novo Testamento, todos os livros, tratam desse tema, de apontar esses falsos irmãos, esses falsos líderes, para a gente identificar, não seguir eles, tirar eles dessas lideranças. E isso já foi longe demais no movimento evangélico. Primeiro, a gente tem o exemplo do catolicismo que citamos algumas vezes aqui, e nós estamos vivendo mais ou menos esse período medieval evangélico, e é hora da gente levantar a nossa voz, romper essa espiral de silêncio, estourar bolhas abusivas. Os irmãos, como que nós vamos ajudar os irmãos? Com instrução. A gente falando desse tema, os irmãos vão fomentar o tema, vão falar, mais gente vai produzir conteúdo, as pessoas vão ler livros sobre o tema, que ainda tem poucos no Brasil, mas vão surgir muitas publicações. Verdade. Eu sempre indico lá no meu Instagram alguns poucos autores que estão tratando do tema, mas isso vai crescer no Brasil e o irmão vai estar sentado na cadeira e vai estar atento se a igreja dele é saudável. Isso é o ponto que a gente tem que chegar, que aí ele cobra. E você acha que o povo hoje, pastor Carlos Salles, você que tem visto aí, o povo está mais assim, como é que se diz, mais conscientizado disso tudo que está acontecendo? Não, Fernando, hoje em dia nós temos vivido um homocentrismo, entendeu? O homem tem tomado o centro, tem tomado o lugar de Deus e não precisa, conforme foi dito aqui, falar, não, a pessoa que tem conhecimento disso ou daquilo é mais numa classe baixa ou numa classe alta. Todos têm caminhado pelo mesmo caminho e têm tirado Deus do centro, têm vivido aí se endeusando. E eu vejo assim que a gente tem que voltar e colocar Deus no centro de todas as coisas. Eu tenho falado que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. A gente precisa trazer Deus para o centro novamente, porque muitas vezes, Fernanda, a gente tem olhado, a gente fala assim, farinha pouca, meu pirão primeiro, tem um culto lá, mas tem uma festa, eu prefiro a festa do que o culto. Então eu vejo assim que um homem, ele tem tomado o lugar de Deus, tem deixado Deus de lado. E a respeito do que o pastor Renato aí disse, tinha uma irmã, assim, uma fé tremenda daquela irmã, e ela estava numa igreja dessa aí, e aí aqueles vidrinhos de água, né, a água, eles estavam enchendo os vidrinhos de água do Rio Jordão, e estava vendendo para a igreja, né, aquele vidrinho de água do Rio Jordão. Tem uma aí? Só um minutinho. A água acabou. A água que disseram que trouxeram do Rio Jordão. Aí o pastor, essa irmã foi avisar para o pastor, falou, ó, pastor, a água do Rio Jordão acabou. Ela falou, pega da torneira mesmo, ó, enche lá, a gente precisa vender os vidros. A gente precisa arrecadar o dinheiro para a igreja. Então a gente precisa entender que nós não podemos brincar também com a fé das pessoas, entendeu? Então ela ficou decepcionada, aquele negócio que foi dito aqui, que a gente precisa curar essas pessoas, né, para que elas venham novamente
ter um coração para Deus, porque tem pessoas que ficam ofendidas demais com esse tipo de coisa, entendeu? E a gente precisa ser maduros na fé. Hoje em dia, nós estamos, assim conforme o apóstolo Paulo fala, eu não pude dar comidas sólidas para vocês, até hoje eu estou dando leitinho espiritual. A gente precisa já estar comendo comida sólida, e muitas vezes a gente está no beabá. Muitas vezes a gente traz a pessoa subiu o primeiro, segundo, terceiro degrau, quando chega no terceiro degrau, volta de novo. A gente nunca chega a um patamar mais alto, a gente precisa... Mas isso não é a própria... essa própria vivência que a gente está vendo negativa dentro da igreja, isso que não está decepcionando, as pessoas estão decepcionadas, as pessoas não estão dando mais credibilidade às lideranças, isso que está acontecendo na igreja. Eu tenho usado, acolhimento, eu tenho usado muito exemplo para pregar. Jesus, ele usava muitos exemplos, né, do cotidiano daquela época, e eu quero trazer uma coisa para o senhor ver e para o senhor fazer um parâmetro a respeito da pergunta que o senhor trouxe. Muitas vezes a gente começa no início do ano com uma sala com 45 pessoas, uma sala de aula, quando chega no final do ano tem 3, 4 pessoas. Ninguém tem aquele incentivo de ir mais além. A gente precisa ter esse incentivo, a gente precisa querer, e muitas vezes a gente desanima e desiste por pouca coisa. Glória a Deus. Eu sabe, às vezes, minha preocupação, eu fico assim, poxa, você mantém um programa no ar 16 anos, né? Eu dependo de você, dependo do Luiz, dependo do Renato, dependo do Marquinhos, dependo dos convidados que vêm aqui. E você sabe, a gente dá um tema, mas a gente não programa nada. Isso tudo aqui é ao vivo, ninguém combinou nada, o que a gente ia falar, o que a gente ia dizer. Então, eu acho que é Deus que está no comando das coisas, porque senão a gente não ia conseguir manter isso tudo no ar, né? Eu conheço o Marquinhos, né, quantos anos, né? Mais de 30 anos. Mais de 30 anos, né? A gente frequentou... Que isso? Vocês têm isso de idade? Não tem nem isso de idade, gente. É que quando eu entrei na igreja, Marquinhos ainda estava no coro, né? Ali no coro, ainda usava, ele estava passando na rua andando de bicicleta. Eu falei, poxa, vem para cá e tudo. Ele acabou vindo, né? Era de outra igreja, ele usava a calça curta. Aquele pequeno jornaleiro. Contar o passado dos irmãos é muito aí, bom. De repente, ele foi para a igreja e tal, e eu esquentava o banco da igreja. Ele já era assíduo, ele se converteu mesmo ali, já tinha o Ministério do Louvor. Fiquei 10 anos esquentando o banco da igreja. Eu entrava mudo e saía calado. Eu era a única pessoa que não incomodava na igreja ninguém, porque eu não fazia nada, entendeu? E deixava todo mundo à vontade. Então, só recebia o alimento espiritual, a palavra de Deus, mas não incomodava ninguém. Quando eu comecei a fazer o Ministério da Comunicação, o pastor sempre me chamava, poxa, Fernando, vamos fazer rádio, vamos fazer e tal. Aí começou os problemas. Por quê? Porque você começa a fazer o ministério, né? Eu comecei o ministério com uma pessoa que tinha um problema de dicção, um era gago, o outro tinha a mão mirrada, entendeu? Ela começava a bater, e o pastor tinha quase 90 anos de idade, às vezes ele tirava um cochilo ali. Então eu tinha que conciliar isso tudo, entendeu? E o outro irmão que entrou também, que ele tem problema de audição, me escutava. Então um gritava, o outro falava, o outro batia, era uma coisa, mas a gente continuou a fazer e a gente fez o Luz para Todos 10 anos, chegamos até aqui e estamos dando agora. Se você começa a fazer a obra de Deus, você incomoda. Incomoda mesmo. Aí vai falar assim, poxa, Fernando, você tem que se vincular a uma igreja. Já tentei, mas eles não deixam fazer a obra. Toda vez que eu chego lá na igreja, eles cortam meu ministério, eu não posso fazer. Então, pô, o ministério está aí 16 anos. Aí você vai perguntar, você é institucional ou organismo? Não, eu sou organismo, mas mantive a obra de Deus, 16 anos fazendo. Luiz, fala pra gente aí, o que a gente faz para melhorar isso aí com essas pessoas que estão carentes? Rapaz, o Marquinhos tocou num ponto que é interessante. Se a gente discipular uma pessoa no caminho certo, essa pessoa pode discipular outra pessoa, e essa outra pessoa pode discipular uma outra pessoa, e a coisa vai crescendo. Não dá pra gente, se Jesus não vai salvar todos, né, Marquinhos? Quer dizer, o desejo dele é salvar todos, mas nem todos querem ser salvos. Ele quer salvar, mas nem todos querem. Mas eu acho que se a gente fizer uma pessoa, se a gente discipular uma pessoa de cada vez, eu acho que já... Não, você acha mesmo? Ele foi lá da igreja da... Ó, dá um testemunho do Luiz aqui. O Luiz hoje, ele fala assim, Pastor Carlos, eu preciso desviar do caminho. Ele catou uma pessoa que estava na rua,
na sarjeta e falo, coloca dentro do teu carro e leva até o tal lugar. Falei, vamos embora. Então é isso, é uma vida de testemunho. É uma pessoa, a gente não precisa, não dá pra gente salvar todo mundo. Eu tô lá no meu trabalho, lá uma guerra, uma dificuldade, mas tô lá discipulando um garoto que tá na fé, já tinha voltado, aí voltou para Jesus, tô lá, de vez em quando eu bato papo com ele. Aí tem outro, a gente tá discipulando. Não dá para pegar todo mundo e salvar, cara. Mas se a gente fizer o trabalho com um, crendo que aquele um ali em algum momento vai se despertar, como está sendo feito, aquela pessoa ela vai chegar até outra pessoa. Vai dar fruto. Ela vai desenvolver. Então, assim, de fato, eu até falei isso da outra vez, nós fazemos parte dessa igreja. Para essa igreja ser saudável, eu preciso estar saudável. Porque se eu estiver saudável, outras pessoas se aproximam. Marquinho, é natural. Olhou pro Marquinho é um homem de Deus. Cara, as pessoas se aproximam. É um imã, né? Não somos perfeitos, é isso aí. Nós, de vez em quando, atropelamos o processo, erramos, queremos pegar, agarrar pelo pescoço. A gente faz tudo isso, galera. De vez em quando a gente chuta o pau da barraca, essa é a verdade. Mas a gente busca e faz de tudo para andar no caminho, para dar bom testemunho. Então, se a gente der bom testemunho, se pelo menos a minha vida for um bom testemunho, quem sabe, de repente eu penso assim, pô, não tô alcançando ninguém, eu não sei o que o meu vizinho tá pensando de mim, eu não sei o que a galera lá do meu trabalho tá pensando de mim, não sei, mas tô ali, tô vivendo, busco não ficar atropelando as coisas. Então, assim, o evangelho é simples assim, foi o que Jesus mas fez. A nossa dúvida, por exemplo, o Renato colocou, e eu presenciei isso, porque eu estive ali há alguns anos na igreja, né? Não sei se eu fiquei 8 anos, 7 anos, o Renato da Metodista também, você ali, e tinha um trabalho ali muito bacana, teve células, teve isso, mas tinha pessoas que estavam fazendo 35 anos, 40 anos de igreja e fazendo discipulado, mas ninguém fazia o ID. Então, você começava o trabalho, como eu não vou citar o nome de pastor nem nada aqui, mas você fazia um trabalho lá do sopão, aí acabava o sopão. Aí você fazia o trabalho da célula, aí acabava a célula, aí você tem que fazer discipulado. Como você vai fazer discipulado numa pessoa que está 35 anos na igreja, 40 anos na igreja, e fazer o mesmo trabalho de discipulado e você não fazer o ID? Poxa, a igreja, ela não consegue caminhar, ela fica estagnada, sabe por quê? Porque a itinerância da igreja fica ali 4 anos, 2 anos. Quando ela renova mais 2 anos, ela fica 4 anos. Quando vem outro pastor de lá, tudo aquilo que ele construiu, ele para aqui e vem outro, e com a ordem bispal, ele tem que fazer o discipulado novamente, e fica um círculo vicioso. Eu estou falando isso, não sei se você se lembra disso, que acontecia lá, acontecia comumente muito. Né? Já na Igreja Batista já é diferente. Então, cada denominação tem as suas suscetibilidades e tem a sua doutrina. E se você, de repente, é ovelha daquela denominação, você fica restrito a você poder fazer um trabalho. Você imagine eu, se eu tenho o Ministério da Comunicação e paro para não fazer um trabalho de evangelização, um trabalho de comunicação. Então é difícil, meu irmão, você está dentro de uma estrutura. A Igreja Batista hoje te deu a oportunidade de você hoje estar aqui na rádio e de você fazer, né, o teu ministério que está fluindo desde lá de Campinho. E você conseguiu, você é um vitorioso. Ele é um vitorioso, ele conseguiu. O Luiz, né, eu estendi a mão, ele falou, pô, estica mais um pouco. Eu fui lá, eu falei, não, vem para cá. E ele veio para cá, entendeu? O pastor Carlos Salles estava lá na internet, eu falei, porra, meu irmão, dá uma bola aqui, vem aqui para coisa. Ele veio para cá. Então, isso aí que a gente está aqui eu acho maravilhoso, sabe por quê? Porque a gente tem a oportunidade de se expressar, mas nem sempre dentro da instituição. Posso só fazer uma colocação? Pode falar, desculpe. É o que a gente está falando. Eu não dependo da instituição para fazer a obra de Deus. Eu não dependo da instituição para pregar o evangelho. O que eu e o pastor Carlos fizemos agora, eu não fui na igreja buscar socorro, eu busquei a ajuda da igreja pastor Carlos. Isso aí. Porque ele tinha um carro. Fomos igreja. Assim, a gente não está... O Marquinhos bem falou no início, o templo é um local onde nós nos reunimos. A minha obra é todo dia, toda hora, todo momento. A minha obra não está
relacionada à igreja. Se bem que a nossa igreja lá tem um sopão, faz lá o sopão, mas a minha obra não está relacionada àquele trabalho, ela está relacionada a um Apenas, trabalho amplo. Então, assim, se a gente for fazer assim, não, que é na igreja, para eu fazer algo na igreja, eu teria que estar lá 24 horas, uma semana, toda semana. Eu não estou lá, eu vivo mais no meu trabalho, então eu faço a obra de Deus no meu trabalho. Amém. Mas tem muita gente, irmão Luiz, que fala, não, se o pastor ou o irmão ou a irmã não está me olhando, não está me vendo, eu não vou fazer. Não, mas aí é que Isso entra a acontece questão, mesmo. Marquinhos. Cara, Deus valoriza aquilo que a gente faz em secreto. É verdade. É o que eu falei, eu posso fazer algo e de repente o Fernando vai olhar bonitinho, mas será que eu fiz só para parecer pro Fernando que é bonitinho? Não, inclusive ele falou, não precisa ninguém ficar sabendo, eu Entendeu? só estou fazendo. Sim. Então, assim, porque assim, as coisas, a gente A quando gente, é às alcançado... vezes a gente acaba dando publicidade porque aquilo de certa forma impactou o pastor, né? Então eu acho que é válido também a gente às vezes É saudável, porque esse um exemplo bom vai exemplo, despertar o outro que está assistindo a gente. E a gente não tá falando para engrandecimento. Isso Não aí. foi o Luiz, foi eu e ele. Eu precisei do socorro da igreja dele. Da igreja do Senhor, que ele é da igreja Cairóis, eu sou da Metodista. Mas somos igreja de Deus. Efraim. Então, assim, nós não dependemos de falar assim, eu preciso da minha igreja. Eu preciso da minha igreja para ir lá, me reunir com o Marquinho, com o pastor Renato. Lá eu recebo mais algumas informações, as quais eu sempre falo que eu ainda filtro essas informações, para que eu pratique a obra de Deus. Mas a verdadeira obra de Deus, ela é praticada através dessa relação aqui. Aleluia. Não tem. E a gente, Estevão estava lá, de repente o Espírito pega, leva lá no deserto. Um cara só que estava lá junto com a galera que carregava ele, discipulou aquele cara lá que estava sedento. O cara foi lá para a área dele lá, discipulou mas talvez não uma... tinha internet, não tinha veículo de Sim, eu tô comunicação, dizendo não aqui, tinha- mas eu tô Não dizendo... tinha internet, mas o Espírito Santo arrebatou ele de um lugar para o outro. É nesse sentido. Foi uma tecnologia maior do que temos Nós hoje em somos dia. guiados, nós Foi do somos Star guiados pelo Trek, né? Espírito. E essa é a ideia, nós somos guiados pelo Espírito. O Espírito é livre, independe do Fazer um CNPJ, comentário sobre A entendeu? tecnologia espiritual é maior do que a teologia terrena. Com certeza. O Luiz, ele é um membro do corpo de Cristo saudável, assim como os irmãos aqui da mesa. Só que nós, que temos vivido de forma saudável como membro do corpo de Cristo, estamos olhando para o restante do corpo. E essa é a nossa discussão. Se uma parte do corpo está adoecida, e nós vemos que está muito, essa é uma preocupação grande da gente. Isso aí. Porque se a gente explicar assim, o Luiz é uma referência, então nós devemos apontar para que os irmãos possam copiá-lo, possam copiar a de outros irmãos que são membros saudáveis. Só que a realidade do corpo de Cristo, da igreja brasileira, é de muitos irmãos sendo descartados, sendo colocados para fora, muitos membros que são corpos estranhos dentro do corpo, então estão precisando pregar essa saúde. A gente, se eu for viver o cristianismo da porta da minha casa para dentro, é muito bom. Lá em casa, todos nós perseveramos no Senhor, temos vida devocional, de oração, de ensinar o nosso filho. Só que a gente olha para os demais irmãos que fazem parte da igreja, fazem parte do nosso corpo, do corpo de Cristo, e nós estamos vendo a falta de saúde e a gente adoece junto com eles. Então nós todos, de certa forma, estamos adoecidos por causa disso. Bacana. Marquinhos, são 10h24. O que você sugere para que a gente volte aqui na semana que vem para a gente continuar esse papo aqui? Não vou falar nem sobre igreja, mas um tema relevante. Antes até de dar essa minha sugestão, acho que para fechar essa última pergunta que você fez, é o amor, cara. Me lembrou até uma música. É o amor! E veio como um tiro certo no meu coração. Mas o amor é a mola propulsora do corpo de Cristo. É verdade. Aqueles nossos irmãos no passado que foram mártires, né? Que foram até o final. Eles seguiram o exemplo de Jesus, que foi até o final. Quando eu olho para o lado aqui e vejo um cara que tem se posicionado, né, como um arauto nesse tempo para denunciar o que tem denunciado,
sem se preocupar ou sem se importar com as consequências disso, porque a gente está sujeito, né, Com certeza. a um sistema que pode se O sistema voltar é mais contra. forte que a gente, né? Mas eu vejo o amor, sabe, Renato? Eu não vejo, às vezes, a denúncia como algo que quer destruir, mas é algo que quer construir, é algo que quer... Então, assim, é isso. Toda vez que eu recebo alguém numa live, toda vez que eu recebo alguém num direct, toda vez que eu recebo uma mensagem de alguém e eu ajudo de alguma forma a cuidar daquela ferida ali, eu estou exercitando o amor. Amém. E eu, assim, apesar de muito indignado realmente com algumas práticas, né, eu consigo olhar com amor. Eu consigo olhar para esses primeiros passos que talvez aquele cara tenha dado, inspirado pelo Espírito Santo e direcionado pelo Espírito Santo. E eu consigo ver que por algum motivo ele se perdeu e causa o mal que causa hoje. Então, assim, apesar de fazer parte hoje desse projeto, né, de denúncia e tal, dentro da minha limitação também, porque eu sou o menor na casa do meu pai, então eu não tenho nem muita propriedade, às vezes, né, para falar certas coisas ou agir em determinada direção, mas eu tenho buscado de Deus exercitar o amor em tudo que eu faço, em cada canção que eu canto, em cada ministração que eu faço, em cada conversa que eu tenho com alguém, com um estranho, com um amigo, é exercitar o amor. E algo que o Espírito Santo de Deus tem movido no meu coração nesses últimos dias pode ser a última vez. Sabe, pode ser a última vez que a gente tem essa ação para mim todos os dias. Toda vez que a gente está junto, você me inspira de alguma forma. É verdade. Pastor Carlos, eu amo você demais, cara. Você é um cara que tem um coração de uma leveza, de uma pureza. Às vezes, eu olho para você às vezes e ouço você falar, de uma pureza de criança. E aí eu lembro logo do texto bíblico que diz assim, cara, para você alcançar o reino dos céus, você precisa ter o coração de criança, você precisa ser como uma criança. Eu olho para você, professor Fernando, com toda essa coisa do fígado, do rim, cara, você é um dos caras mais dóceis, um dos caras mais generosos que eu já tive a oportunidade de conhecer na vida, cara. Você é um cara que acolhe, você é um cara que dá liga nas coisas. Você é a igreja de Cristo viva. E se você acredita que é organismo, que é institucional, para mim não interessa. Para mim importa o teu coração, que é um coração, cara, generoso, é um coração doador, é um coração de alguém que realmente não se importa, sabe? Fala assim, pô, Marquinhos, vamos lá, que dá espaço, cara. Você dá espaço para as pessoas. Num tempo em que quase ninguém tem lugar de fala, só tem lugar de fala quando às vezes você infelizmente tem que ficar ali, né, ciceroneando alguém para ter um espaço, né? Renato, a gente tem, sei lá, 6 meses que se conhece. Cara, eu vejo em você alguém com um coração valente mesmo, um cara que, meu irmão, vai apanhar, cara. Tu vai passar se você continuar nessa pegada aí, tu vai passar o resto da tua vida apanhando. Mas, por outro lado, você pode ter a certeza de que você não vai apanhar sozinho. Tem pelo menos 4 caras aqui hoje que se meteram nessa confusão junto contigo aí. E mais uma dúzia que eu tenho acompanhado, que eu tenho visto e que eu tenho entendido essa peleja. Então, você que está aí, às vezes, tentando se libertar desse sistema, né? Desse sistema que tem te oprimido, olha para Jesus, sabe? Entende o que Jesus fez na cruz do Calvário por você e faça como o apóstolo João nos ensinou. Sai desse lugar, sabe? Não fica preso nisso, porque isso pode te matar. Não matar fisicamente, mas te matar espiritualmente. Então, assim, nós amamos vocês. A gente traz esse assunto aqui, não é para ficar dizendo que um é ruim, outro é bom, outro é... Cara, porque eles vão dar conta do que eles estão fazendo hoje. E não vai ser para mim, para o pastor Renato. Eles vão dar conta para o Senhor. Vai ter 2 filas lá, eu tenho pregado isso. Vai ter 2 filas. Alguns desses homens, infelizmente, vão chegar lá dizendo que tudo que eles fizeram aqui, todo esse mal que eles praticaram aqui contra a igreja de Cristo, eles fizeram em nome de Deus. Mas não foi em nome de Deus, foi em nome deles mesmos. Então, assim, não esmoreça a sua fé, se apegue à palavra de Deus, leia a Bíblia, busque a orientação do Espírito Santo, ajoelhe agora, antes de você se deitar hoje, ajoelha.
Amém. Ora ao Senhor, Senhor, me dá a direção do teu Espírito, me ensina através da tua palavra, me ajuda a encontrar um lugar saudável, porque existem muitas comunidades de fé saudáveis. Está aqui do meu lado, ó, se você for da região ali do Rio 2, né? Parque Olímpico. Parque Olímpico, Rio 2, tem ali Jardim. a Igreja Raiz, uma comunidade de fé saudável. Se for da Vila da Penha, pode chegar lá na Avenida Beriti 2, 470 lá, que eu vou estar lá para te receber. Se for ali de Cascadura, tá ali a Igreja Metodista, Padre Tereno 34, pode bater lá e procurar pelo Luizinho. Se for da mesma região, mais para cima um pouquinho, pode ir lá procurar o pastor Carlos Salles no Ministério Efraim de Deus. Se for mais para cima um pouquinho, pode ir lá na Fazenda da Bica, procurar o pastor Carlos West, que está acompanhando a gente aqui. E se for ali por Madureira, Vai enfim, na casa do Fernando. em algum lugar tu vai achar o Fernando congregando, que ele gosta, gente. Ele fala que não sei o quê, mas ele é um homem que tem um coração no reino de Na Deus. Igreja Batista dos Patriarcas. Vai lá na de lá Madureira, na Praça dos junto com o Patriarcas. pastor Zé Paulo Moura, lá um querido amigo, um abraço aqui para ele. E você vai encontrar o Fernandão lá que vai te dar um abraço. Então, é isso, é o amor. Igreja, eu vou em todas as igrejas, vou na Metodista. Ó, dia 2 de setembro, inclusive, se você quiser ter um encontro presencial com o Fernando, pode ir lá no dia 2 de setembro na primeira Igreja Batista em Vila da Penha, que ele vai estar lá junto comigo lá na ministração do DVD Alegres Estamos lá, em nome de Jesus. Glória a Deus. Só as considerações finais para que a gente possa, não falou do tema, né? Que a gente podia voltar aqui semana que vem, não. Nem vai pensando. Vamos pensar. Eu quero mandar um abraço a todos os irmãos que ficaram aqui com a gente, os que estão assistindo gravado. Desculpa. Aqui, obrigado aí. Desculpa até correr aqui. Nada. Pastor Carlos Soares, o professor Fernando é institucional. É isso aí, pastorzão, é mesmo. Um abraço para o querido pastor Carlos Wesley. Mora no nosso coração. E mandar um abraço a todos os irmãos que estão assistindo. Você pode me seguir pelas redes sociais, no YouTube, PR Renato Borges, no Instagram, PR Renato Borges, nas demais redes sociais também. E o dia que vocês forem nos visitar lá na igreja vai ser um grande prazer. A gente se reúne bem em frente ao Parque Olímpico, na Belardo Bueno, no Hotel Trip, todo domingo às 7 horas. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor Carlos, pelo carinho, pelo incentivo, tudo. Ele quer que eu vá lá na igreja dele. Pastor Carlos Salles, suas considerações finais. Olha, eu quero mandar um abraço para todo o pessoal aí que acompanha a gente aí, porque tem sido assim, muitas vezes não dá para responder a todos, ouvir aqui, né? E aí tem uma grande gama de pessoas, a gente vê pessoas de Moçambique, né? Também, oh meu Deus, falhou aqui agora, do Chile, Moçambique, Chile, né? Tem pessoas aí que têm acompanhado o pastor Carlos já há mais de 3 anos aí nas redes sociais. Glória a Deus. Já é uma igreja na rede social, né? Porque tem da Bahia, de Minas Gerais, e durante esse tempo todas as pessoas nunca saíram, nunca se afastaram, estão sempre ali todas as manhãs. Amém. Com o pastor Carlos. Isso é muito, muito bom, muito bom. Eu me sinto muito abençoado por essas pessoas. E agora, também no Kauai, já estou conhecendo as pessoas que sempre estão voltando, né? Estou aqui de novo, né? Então tem sido uma bênção, né? Eu louvo e engrandeço a vida de cada um de vocês, que Deus esteja abençoando, operando maravilhosamente. Convido o pastor Carlos para, se ele melhorar, se ele vai vir aqui ou não nesse bate-papo. Não, ele vai vir sim. Ele vai vir? Vai. Seja bem-vindo, meu Um abraço para a pastorzão. dona Sarilma aí. Um abração, dona Sarilma, também a nossa irmã Silvia, né? Também a esposa do nosso professor Fernando Lopes, a irmã Kátia, que Deus esteja abençoando aí poderosamente, a minha esposa, a missionária Diva também. Então nós estamos reunidos ali na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, e amanhã nós temos culto de cura e libertação. Amanhã nós estaremos lá, nós temos orado, nós temos clamado, colocado o nosso joelho no chão, clamando por vidas salvas, por vidas renovadas e transformadas. Amém. Em nome de Jesus. Nossa gratidão mais uma vez também, nosso louvor a Deus, já que o pastor Carlos também citou a situação aqui que a gente acabou dando um socorro no caminho aí. Louvamos a Deus pela disponibilidade também do pastor Carlos Salles, e aquilo ali é uma semente que a gente está realmente plantando, crendo numa transformação de uma pessoa.
E é isso aí, amado. Que você possa ter um encontro com Jesus. Venha, apesar de todas as dificuldades, a igreja é um local saudável, sim. Se você procurar, como o Marquinhos falou, você vai achar igrejas sérias, pastores muito sérios. E se você chegar em algum lugar que você percebe alguma coisa, pede o Espírito Santo para abrir os teus olhos. O moço de Eliseu, né, tava lá, só tava vendo a situação. Eliseu orou e o Espírito Santo abriu os olhos daquele moço e ele conseguiu ver a grandeza do Senhor Jesus, né, ali através daquela revelação dos cavaleiros ali. Então, que Deus te abençoe, que Deus te ajude a parar no lugar certo, para que você cresça, desenvolva a fé no Senhor aí e seja da fila, né, Marquinhos, que vai... benditos, seja da fila dos benditos, né? Que Aquela Deus do caminho lhes estreitinho. abençoe. Forte abraço a todos. Amém. Quer orar pra gente? Então vamos terminar? Sim. Vamos agradecer. Também um abração ao Júlio aí, né? Nosso sonoplasta, Marquinhos, pastor Renato. Também Deus esteja abençoando o Luiz, professor Ele não Fernando. deixa mais eu fazer considerações finais, tá? Vou fazer essa reclamação aqui no ar. É porque você falou naquela Ele pode falar. ele fala depois que eu falo demais. Não, Mas eu pode quero falar. deixar minhas considerações finais aqui. Pode Deixa um abraço para todos vocês que estão nos acompanhando, que têm sido aí muito carinhosos conosco toda quinta-feira, né? Dizer para você, deixar aqui já um convite ao vivo. Dia 2 de setembro nós estaremos gravando ali um projeto audiovisual, aquele antigo DVD, só que não tem mais a mídia, né? Um projeto audiovisual chamado Alegres Estamos. Vai ser um tempo assim de adoração ao Senhor, vai ser um culto, né, em que nós vamos gravar ali algumas canções ao vivo e você é nosso convidado. Se você for lá no @MarcosMirandaMusic, no Instagram você já tem lá algumas informações, você pode fazer parte de um grupo que vai receber as músicas com antecedência, para estudar e cantar junto com a gente lá no dia. Vai ser um tempo tremendo, a gente vai continuar falando disso aqui nas próximas quintas-feiras, mas já coloca na tua agenda aí, 2 de setembro, às 18 horas, ali no templo da Primeira Igreja Batista, em Vila da Penha, Avenida Meriti, 2470. Qualquer coisa é só você mandar uma mensagem para mim lá no Instagram, em todas as redes sociais, e não deixe de escutar Marcos Miranda aí na sua plataforma digital predileta. E o último pedido especial para você, aproveita agora que você está aqui online, se inscreve no canal da Nova Sião Digital, ativa o sininho de notificação para você ficar por dentro aí das próximas lives que a gente vai fazer aqui, do Bate-Papo Cristão, e de todo o conteúdo que essa rádio aqui maravilhosa prepara para vocês todos os dias com muito carinho. Deus abençoe vocês e até a próxima quinta-feira. Vou falar não por causa do tempo. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por esta Amém, noite. Senhor. Glória a Deus. Nós cremos, ó Pai, que foi bastante produtivo, ó Pai, que o Senhor esteja, Senhor Deus, derramando, ó Pai, do Teu poder, da Tua unção, Senhor Deus, sobre todos aqueles que nos ouviram, ó Pai, que essa semente ela venha dar fruto em abundância, Pai, e que nós venhamos, ó Pai, aleluia, ser bem interpretados, ó Pai, a respeito de tudo que colocamos nesta noite, Senhor Deus, para a honra e para a glória do Teu poderoso nome. Assim, Senhor, nós nos despedimos, ó Pai, dos nossos amados irmãos, ó Pai, te pedindo que o Teu Espírito Santo permaneça com cada um deles, ó Pai, trabalhando, Senhor Deus, em todas as áreas da vida de vocês. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus nos leve em paz, em segurança para os nossos lares, fazendo com que nós venhamos a cada dia ser também restaurados para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. E essa bênção final aí. Vamos receber a bênção? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e o consolo do Espírito Santo esteja sobre tua vida e família, sobre todo o povo de Deus na terra, não só hoje, mas para sempre, os irmãos digam. Amém. Aleluia. Você conseguiu mesmo, hein, rapaz? Estourar a bolha aqui com o pessoal. Parabéns. Vamos lá. Você conseguiu trazer o Fernando de volta para o alcance. De volta pro Aí. Tava Trouxe a ovelha perdida Tava de volta para a desgarrado. Eu tô com vontade de ir à igreja agora. Pô, cara. Vambora. Vou voltar